Os portões do inferno em Yucatán. A lenda conta uma história, que aconteceu por volta do ano de 1890. Um casal de fazendeiros viviam em uma fazenda em Yucatán, no México. Maria e Juan eram um casal feliz, e planejavam se casar. Um dia antes do casamento, Juan estava trabalhando no campo, e quando voltou, descobriu que o capataz da fazenda havia estuprado Maria. Juan foi tomado pelo ódio e pela sede de vingança, então ele foi até a casa do capataz, e sem dizer uma palavra, o golpeou na cabeça com um facão. O capataz então morreu, mas Juan logo se arrependeu. Depois de matar o capataz, ele sentiu uma enorme culpa, então Juan se matou enforcado. Os pais de Juan, quando souberam da notícia, lançaram uma maldição na fazenda. Desde então, dizem que na fazenda, o dia fica escuro mais cedo do que nos arredores, à noite podem escutar gemidos e lamentos. Pessoas que moram perto da localidade da fazenda, dizem ter visto nela vários grupos que praticam rituais de ocultismo. Hoje a fazenda é conhecida como os Portões do Inferno. Lotearro Negro. A lenda conta que, próximo às estradas das aldeias, costuma aparecer um homem, com roupas de tiarro, com o tradicional sombreiro. Ele surge montado em um belo cavalo preto, ele costuma cumprimentar quem passa, e se você for gentil com ele, ele pode te acompanhar até sua casa, ele o deixará em paz, e seguirá seu caminho. Mas certa vez, uma jovem o encontra enquanto vagava, cansada de caminhar, ela pediu ao homem que subisse em seu cavalo, então ele permitiu que a jovem subisse. Quando começaram a cavalgada, o cavalo aumentou de tamanho, e começou a pegar fogo, então. O tiarro revela que na verdade é o próprio diabo. Os moradores do local escutam os gritos da jovem, mas não podem fazer nada, e viram que ela tinha sido tomada pelas chamas, queimou até a morte, e sua alma acaba por se tornar propriedade do diabo. Dom Juan Miguel de Solarzano, o homem que foi enganado pelo diabo. No centro histórico da cidade do México, existe uma rua chamada República do Uruguai. Nessa rua, existe uma casa do século XVI, onde viveu um homem muito rico chamado Dom Juan Manuel de Solorzano. Um dia ele descobriu que sua esposa estava o traindo com seu sobrinho. Revoltado com a situação, fez um pacto com o diabo para que ele matasse seu sobrinho. Então, naquela noite, ele recebeu a tarefa de sair com uma faca, e que matasse o primeiro homem que encontrasse. Segundo o diabo, este seria seu sobrinho. Dom Juan, movido pelo ódio, atende às ordens, mas logo após apunhalar o homem, ele ficou aterrorizado ao saber que não se tratava de seu sobrinho, e sim de um desconhecido. Após cometer o crime, com medo de ser condenado, Dom Juan Manuel de Solarzano comete suicídio. A lenda diz que até hoje, podemos ver Dom Juan Miguel vagando pelas ruas do centro histórico da cidade do México, à procura de seu sobrinho. A Chorona. No início do século XVI, havia uma jovem, chamada Maria. Maria havia se apaixonado por um espanhol, de linhagem nobre, mas sua família não aprovava a união. Então eles fogem, e juntos eles têm 2 filhos. Até que Maria descobre que seu marido estava a traindo. Em um ataque de raiva, Maria leva seus filhos até um lago, e lá ela os afoga. Ela acreditava que os filhos simbolizavam a união do casal, e quando os afogou, ela estava dando um fim à relação. No entanto, ela se arrepende, e passa o resto de seus dias se lamentando por seus atos, dia após dia, até o dia de sua morte. Mas sua agonia ainda estava longe do fim. Seu fantasma, representado por uma mulher de branco, hoje vaga pelas noites, lamentando por seus filhos. Até hoje, muitas pessoas relatam ter visto uma mulher de branco, com um véu que cobre sua pele pálida. Muitos dizem ouvir o choro incessante da mulher. O chupacabra. Assim como no Brasil, e em outros países da América Latina, a lenda do chupacabra é bastante difundida no México. Em meados da década de 90, alguns camponeses mexicanos se assustaram ao se deparar com suas vacas e cabras mortas, sem nenhuma gota de sangue no corpo. Além de uma mordida no pescoço, na noite anterior os animais foram atacados por uma estranha criatura não vista por eles.
O pânico causado foi tão grande que alguns biólogos estadunidenses foram até o local para dar início a uma investigação sobre o caso. Mas foi concluído que não haviam espécies de animais que tivessem as características necessárias para sugar o sangue dos animais daquela forma, então deram um fim à investigação, e constataram que a criatura provavelmente se tratava de um coiote. No entanto, existem algumas imagens e vídeos do suposto chupacabra que ainda não têm nenhuma explicação concreta. O homem sem cabeça. Essa lenda conta a história de um homem que trabalhava em uma linha férrea que ligava a cidade de Nazareno à cidade de Durango em 1950. Um dia, esse homem foi trabalhar bêbado e adormeceu com a cabeça em um trilho. Quando o trem passou, ele decapitou o homem. Dizem que esse trabalhador aparece à noite andando nos trilhos do trem, carregando a cabeça nos braços. A Zona do Silêncio. No norte do México, na região da biosfera de Mapimí, no deserto de Chihuahuan, existe um local conhecido como Zona do Silêncio. Neste lugar, existe algo que causa o mau funcionamento dos aparelhos eletrônicos. No ano de 1966, a empresa petrolífera, Pemex, explorou a área, mas não conseguia um sinal de rádio. A área, que conta com mais de 50 quilômetros de terra, também é responsável por enlouquecer as agulhas das bússolas. A causa desses fenômenos, atualmente ainda é desconhecida, porém, existem rumores de que são frutos de uma atividade celestial. Muitas pessoas também relatam avistamento de OVNIs no local. Um dos relatos ocorreu em outubro de 1975. Um casal, Ernesto e Josefina Dias, dirigiram até lá em busca de fósseis e rochas. Mas eles perceberam que uma tempestade se aproximava, então eles decidiram entrar na van e partir, mas a van ficou atolada em um pântano. Enquanto eles tentavam tirar a van do local, eles avistaram seres estranhos que se aproximavam acenando. Eles contam que os seres eram excepcionalmente altos e usavam capas de chuva amarelas, então eles ficaram dentro da van enquanto os homens empurravam a van para fora da lama. Quando Ernesto saiu para agradecê-los, eles haviam desaparecido sem deixar qualquer vestígio. La Pascualita. La Pascualita é um manequim, que foi colocado em exposição pela primeira vez em 1930, na loja de noivas, La Popular. Logo chamou a atenção dos moradores da cidade, por conta de seus detalhes. Cabelos, rugas, veias dilatadas tais como de uma pessoa viva. Mas até então, poderia ser só fruto da excepcionalidade de um grande artista. Entretanto, o manequim foi confeccionado pela antiga dona da loja, Pascualita Esparza Perales Pérez, cuja filha morreu tragicamente no dia de seu casamento. Segundo a lenda, Pascualita sonhava em ver sua filha se casar, mas seu sonho foi interrompido quando a jovem foi picada por uma aranha viúva negra, e faleceu pouco antes da cerimônia de seu casamento. Pascualita então desapareceu por vários dias, e quando reabriu a loja, causou espanto na população com um manequim chamado La Chonita, que mais tarde veio a receber o nome da dona da loja, La Pascualita. Muitos acreditam que a Pascualita preservou o corpo da filha, e passou a usá-lo como manequim em sua loja. A Árvore de Vampiro. Quando a Nova Espanha ainda era território de aventura para os navegadores europeus, um inglês chegou à cidade de Belém, em Guadalajara. Após sua chegada, o homem estava reservado e solitário. Suspeitosamente, surgiram animais sem vida pela cidade, e crianças começaram a ser encontradas mortas. Então, em uma noite, armados de coragem, os moradores foram atrás da pessoa responsável pelos assassinatos. Enquanto procuravam, em um momento, grito foi escutado saindo de uma cabana. Quando entraram, se depararam com o inglês, que naquele momento estava mordendo um camponês. A multidão então o confrontou, cravaram uma estaca de madeira em seu peito, e empilharam dezenas de tijolos por cima. Diz a lenda que uma árvore brotou dos tijolos, graças à madeira da estaca. Os moradores dizem que se um galho é arrancado da árvore, ele sangra como as vítimas. Então essas foram as lendas mexicanas. Muito obrigado pelo acesso. Se você gostou, deixa o like para me ajudar a crescer. Comenta aqui qual foi a sua lenda preferida, e alguma sugestão. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, e até o próximo vídeo.